Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Melhor que Antes. Esse episódio está muito especial por várias razões. É o último episódio da nossa primeira temporada, que foi tão boa, com tantos convidados maravilhosos, um monte de temas legais, mas a gente preparou uma coisa muito especial para vocês. Essa edição é uma edição masculina. São 3 homens e a nossa protagonista, estrela coadjuvante maravilhosa, Thaís, ela tá de penetra. Penetra? Fala sério. Primeiro quero falar que foi maravilhosa essa experiência da temporada número 1 do podcast Melhor que Antes. Me lembro que foi outro dia a gente sentado aqui, completamente amedrontados, sem jeito, sem saber como operar esse trem aqui. Primeira, né? Começando. E a gente deu muita sorte, porque todas as pessoas que a gente trouxe aqui são pessoas muito especiais, que fizeram muito sentido sentar e conversar com a gente. E sempre na casa, mude, cuidando super bem da gente, né? E respondendo sobre a questão de ser penetra, eu tenho certeza que o senhor ficou planejando há tempos, né, essa revanche aqui, mas que eu estou muito feliz, porque vai dar uma oportunidade enorme, né? A gente aqui, mulheres, também entender o outro lado. Afinal de contas, como diz o meu marido, toda história tem 2 lados. E bora ouvir um pouquinho, meninas, a história deles. A maravilha é ter a conversa, o contraponto, né? Sim, é isso aí. E a troca. Bora, Sejam muito bem-vindos, André Gal e Rodrigo Righetti. Obrigado. Obrigado, vai ser uma oportunidade bacana da gente abrir algumas gavetas que eu vinha mantendo fechada até então. Eita, promete. Então eu vou começar com a minha primeira pergunta. Posso? Você me dá essa honra? Por favor, ladies. Apesar de ser penetra? E aí, homem também sofre quando se separa? Muito. Eu acho que é um jogo que todo mundo sai perdendo. Não tem ganho numa separação. Vai lá. Eu diria assim, deixa eu até corrigir um pouco, mas sofre depende do contexto da separação. Tá? Pode ser que você sofra mais ou você sofra menos. Depende da maneira como a separação se dá, na minha ótica, a maneira como a separação se dá, o que está envolvido nessa separação, né? E aí eu acho que sofrimento existe. O que vai depender é a quantidade e a tensão desse sofrimento, né? Mas foi de uma maneira muito legal, pactuada, combinada, porque não tinha mais nada a ver. Eu acho que tem aquele sofrimento de algo que você construiu por algum tempo, muito tempo, e que ele está se desfazendo, ao menos daquele formato, né? Então tem um sentimento de perda, e perda para a gente sempre traz o sentimento de sofrimento, né? Certo. E dependendo da maneira como acontece, aí o sofrimento pode ser muito maior, mas eu acho que é algo para a gente falar aí daqui a pouco. Certeza. Eu acho, assim, conheci também um pouco da tua história, né? Acho que a minha separação não foi nada traumático, mas eu aprendi que numa separação a gente perde, sempre. Ninguém, não tem ganho aí, né? Você vai ganhar em outras coisas, poxa, talvez você comece a ter tua vida, você estava sentindo falta de algumas coisas, tal, mas... É lá pra frente, né? É lá pra frente, eu acho. E independente disso, para mim a sensação que veio é de frustração. Eu me senti frustrado como se eu não tivesse conseguido levar um projeto para frente. Eu acho que na minha vida eu divido tudo com uma pegada de projetos. Então, o casamento é um projeto, né? A gente idealiza, imagina que vai ter começo, meio e fim, que é até que a morte os separe. Exato. E a gente falou isso muito aqui, porque você entra para vencer, para ganhar, Sim. ainda mais quando ninguém entra aqui, nenhum de nós entra para perder, não ganhar nada. Então existe essa frustração. Mas por mais, como você falou, André, por mais que você, terminou em comum acordo, tá tudo bem, tem aquele vazio, que nem o Rodrigo falou, que nem o Righetti falou. Tem aquele vazio, não tem jeito. Vocês sentiram, inclusive para você, é frustração ou também sente fracasso? Porque a gente, a mulher, é óbvio que eu tô falando do meu lugar de experiência, a gente sente muita coisa do fracasso, né? Acho que eu tô falando longe do microfone. A gente sente muita questão do fracasso. Eu fracassei como companheira, eu fracassei como não ter conseguido colocar o casamento pra frente.
eu fracassei. É frustração só? É um projeto mesmo que não deu O que eu certo? já acho legal é você concordar que você fracassou, né? Porque também as mulheres não acham que elas fracassaram, né? A culpa é do cara. É sempre do cara. Exato. Acontece Ele muito fracassou e o nosso casamento acabou. Ele acabou com o meu casamento. Você acabou com o nosso casamento, Exato. Então já achei lindo essa parte, né? Por aí. Agora eu já vi que ela tá melhor que antes. Exato. A convivência, ela evoluiu. Evoluiu. Você vai trocando as tendências. Parece piada, mas é verdade, né? O que a gente ouve no geral, né? Eu tenho um monte de amiga. E assim, amigas separadas e que tem alguns ex-maridos que eu não quero nem conhecer, de tão mal que eu já ouvi falar. Mas às vezes. E de repente o cara é gente boa, hein? De repente não, né? Muitas vezes. Mas é importante a gente salientar esse ponto, porque acho que nós temos coragem de sentar aqui e falar numa boa. Por que teu casamento acabou? Acabou porque eu fui maturo, porque eu não comecei, eu não combinei o game lá atrás, entendeu? Eu fiz errado, eu errei, não consegui passar de fase. Eu fracassei, sim. Mas são 2 fracassos, tá? Que eu acho que, no meu caso, como mulher, eu acho que tem uma coisa ali no começo, até da sociedade, dependendo das pessoas que você se relaciona, elas te jogam para aquele lugar de você se sentir fracassada. Como perguntas, né, que algumas amigas me faziam. Mas como é que você estava tratando o teu marido? Né? Então, você quase cai nessa armadilha, mas depois o fracasso é comigo mesma. Eu fracassei, né? Naquelas coisas todas que eu acabei de dizer. Os dois fracassaram. O peso é igual para mim, é lógico. Tem momentos que existem. Exato. Que um é louco, o outro não. Tudo bem, mas vamos falando de pessoas normais, o peso é dos dois. Sim. Mas vamos só tomar cuidado com isso, porque o que acontece é o seguinte: você falou, a gente não combinou, a gente fracassou. Não tem como combinar. Se você pega que o pessoal, mais ou menos a média, que a gente casa entre 26 e 32, nossa geração mais ou menos, nós fora ali, cara, você vive um mundo hollywoodiano, romantizado, que você confia que você vai evoluir e crescer junto com aquela pessoa para a mesma direção. Sim. É loteria, não E não vai, bicho. Eu vou dizer uma coisa aqui. Isso aqui é muito louco, tá? Os caras falam assim, mas como é que você mudou tanto, né? Porra, eu fiquei casado 12 anos. E quando eu casei, em 2008, eu achava que o Lula estava fazendo um bom governo. Segura. Tem muita gente. Eu mudei. Ainda bem que temos um esquinho aqui. E assim, eu mudei de opinião. Sim, a gente... Eu mudei de visão. O brasileiro tem que mudar de Eu opinião. não tô querendo causar... Não é politizar, exato. Não é politizar, mas hoje, se você perguntar pra mim do Lula, eu falo, caralho, não. Pode falar a palavra, não? Pode, essa hora pode. A gente tá gravando. A gente trabalha com isso, Então, assim, cidade. Vamos... caralho, não tá. A gente evolui, entendeu? Acho que trouxe uma coisa muito forte, porque acho que a opinião política ela é uma coisa muito forte, intrínseca na pessoa. Sim. Então, assim, cara, eu era um cara quando eu casei, né? Agora, eu discordo, desculpa, mas eu discordo. É importante que a gente traga pra pauta a coisa do combinar o game. Como é que você combina o game aos 28 anos de idade? Que game é esse? Não, e pra mim foi até mais difícil. Como é que eu vou... Só pra vocês entenderem. Quando eu conheci minha ex-mulher, eu tinha 23 anos. Não. Né? Eu sempre fui magrelo, linguido, então eu parecia ter 17. Todo mundo era magro antes de casar. A minha mulher... Eu continuo A minha magro. ex-mulher, ela era... A minha ex-mulher, não, ela era alta, mais bonitona, grandona, não sei o quê. Eu achava que ela tinha uns 18. E a gente se conheceu numa festa, foi ficando. E aconteceu algo muito engraçado, que a gente não perguntou a idade, a gente foi se conhecendo aos poucos. Aí um dia, a gente já estava lá com uns 2, 3 meses já se encontrando com frequência. E aí começamos a perguntar. Quando ela perguntou a minha idade, eu falei, 23. E ela tinha 14 para 15. Mentira, Gal. Hoje isso seria crime. eu Michael seria Jackson, né? E aí eu virei e falei assim... Hoje é crime, naquela época era... na época não era. Você né? era da lancha. E aí eu virava e falei assim, cara... É que da lancha é tão novinha. Falei assim, acabou aqui, né? 14? Embora com 23 você não viveu muita coisa ainda, mas você já viveu muito mais do que alguém com 14, 15. Opa, Né? tem 9 E aí eu falei, cara... Fase diferente. Mas eu falei, não, parou aqui, não sei o quê. No dia seguinte já não apareci mais, não fui. E aí aconteceu algo legal. Legal não, engraçado, digamos assim. Eu tô no trabalho e a mãe dela me esperou fora do trabalho. Eu falei,
aconteceu? Você desapareceu? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu, pô. Eu tenho 23 anos, ela tem 14 para 15. Isso que aconteceu. Mas para você ser um problema, assim, para mim não, mas para ela pode ser, para vocês pode ser. Você tá sendo ético. Que ano foi ético, Gal? Cara, isso foi... Eu não lembro, tem que fazer conta, eu tô ficando velho. Faz 10 anos. Não, faz 10 anos. Faz 10 anos nada, faz 34 anos. Era outra cultura. Faz 34 impressionante. É impressionante. E aí, assim, eu Disso que vi, existe. O homem tinha uma outra postura nessa época, né, gente? a mãe veio falar E era comigo, muito mais cara. legal. Muito mais legal. Então a mãe veio falar comigo e aí eu falei, não, tudo bem, vou conversar com o pai dela. Então eu fui conversar, ele ficou meio chateado, lógico, eu também ficaria, talvez. E aí a gente começou a namorar. Mas você se colocou no lugar certo. Me coloquei no lugar certo, eu entendi lá, cara, não dá. A gente começou a namorar, não sei o quê, e aí assim, foi crescendo, e a gente ficou juntos esse tempo todo namorando, e aí resolvemos noivar, e aí tem aquela reflexão. E eu sou capricorniano, então sou muito pé no chão, sou muito metódico. Eu falava, cara, será que é o passo certo? Eu sei o que eu quero. E aí essa coisa que você fala do combinar ou do planejar, na minha cabeça era muito planejado. Eu falava, cara, mas será que é o passo certo? Será que ela está madura o suficiente para isso ou não? E eu falava muito isso, cara, quem está entrando mais no risco sou eu. Porque eu amo, eu gosto, eu quero... E eu acho que daqui a pouco para ela pode ser diferente. O tempo para você era uma moeda cara já naquele momento. E eu ficava naquela situação. Casamos, eu com 27, ela ia fazer 18, o pai e a mãe tiveram que assinar para a gente casar, né? Então, assim... Emanciparam ela praticamente. Que jogo que vai combinar nessa circunstância? Pois é, cara, na minha cabeça acho que eu combinava muito comigo e questionava muito o que Era só com passando você, na cabeça dela, mas era uma coisa muito planejada por mim. Eu olhava meus pais, olhava meus avós, olhava os velhinhos, pensando, cara, eu vou... Tudo dando certo para eles. Vou morrer até que a morte nos separe. E não foi o que aconteceu depois, entendeu? Então, assim, acho que é difícil a gente combinar. Eu acho que a gente precisa alimentar dia após dia, né? Aí você vai alimentando e vai corrigindo o rumo, redesenhando as rotas, mas assim, combinar muito, eu acho que acaba... É igual assim, filhos. Você vai combinar filho, se você pensar muito para ter um filho hoje, talvez você não tenha, não quer tanta coisa envolvida. Não fecha a conta. Racionalizar, você assim, não tem. filho é algo irracional. É isso. Filho É desejo, é amor, mas é irracional, entendeu? E o casamento não é tanto quanto o filho, mas acaba indo por esse caminho, ao menos na minha cabeça, entendeu? Mas eu tô meio alinhado contigo, porque a gente é criado, eu já falei isso em outros podcasts, a gente romantiza a lá Hollywood. Sim. Né? Príncipe e princesa, vai dar certo, a gente se ama, a gente se adora, Romeu e Julieta, seja o que for. Eles morrem no final, não pode, Romeu e Julieta, mas... Mas assim, tem várias, assim, tem toda a história que fala, cara, todo filme é feliz para sempre, e vamos que vamos, mas vai nessa. Nesse no segundo casamento, já você consegue trazer, de repente, uma carga, e aí sim você consegue ter essa coisa de alinhar alguma coisa. Eu acho mais que isso, tá? Eu tenho 3 filhos. E 2 deles, o Lourenço é pequenininho ainda, 6 anos, mas tem um de 14 e uma menina de 12. Eu já converso muito com eles sobre a importância de combinar o game. Então talvez faltou isso. E é muito louco, assim. Eu percebo muito os comportamentos das camadas sociais, tá? Então eu vim de uma camada, meus pais eram mais simples, tal, não sei o quê, evoluíram com uma empresa, e eu vim naquela coisa, faltou uma certa cultura do que as camadas mais evoluídas, e não estou falando de grana aqui, óbvio, que as camadas evoluídas acabam tendo mais dinheiro, mas são famílias que já têm um nível de educação superior ao que eu tive, tá? Acesso e questões da vida, ninguém errou, ninguém acertou. Mas eu vejo que os pais, nesse sentido, eles são mais preparados. Então, por exemplo, eu nunca tive educação financeira em casa, né? Você, 99% do Brasil. Mas os meus amiguinhos que tinham grana, que o pai era rico, já tinham educação financeira. Então, esse tipo de questionamento, esse tipo de combinar o game que eu trago, é mais sobre instruir também. Porque assim, meu pai, quando casou com a minha mãe, o seu pai, quando casou, duvido que combinava. Zero. Né? Tanto casado com 20 anos, cara. Meu pai separou, eu tinha 1 ano e meio. Então, mas deu errado na hora. Meus pais são casados até hoje, deu certo, né? Mas casaram com 20 anos de idade. Só que ali o problema, o BO deles era outro, né? Os caras não tinham dinheiro para comer direito. Então eles tinham que se juntar. Isso é outra coisa também, a união, né, das pessoas, ela causa prosperidade. E isso aconteceu no meu casamento, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, de novo.
vale pro Bruno. Vou me Tá muito educado. Na verdade, você tem que entrar e perguntar. Você não tem que... Posso, Bruno, fazer uma pergunta? Pode, está autorizada. Obrigada. É o seguinte, qual que é o momento, qual que é o sentimento que o homem, né, cada um vai ter a sua resposta, sente pela primeira vez que ele percebe que o casamento não está indo bem? Qual que é o impacto? O que passa na cabeça? É de repente bloquear, achar que aquele momento vai passar? O que vocês sentiram quando esse momento chegou para vocês? Eu já falei isso aqui, então vou deixar para eles responderem. Então tá, houve um momento, a gente ainda tinha 2 filhos só, Fred e o Arthur. E eu comecei a achar que eu não gostava o suficiente para me manter casado. E aí, assim, igual a tua origem, a minha foi bem parecida, né? Só que, assim, muitos filhos, e aí a gente falava de educação financeira porque não tinha nem dinheiro, então não vai falar sobre algo que acho que a gente não tem nem o conhecimento, sabe como é que... O quê? Então, mas assim, eu saí de Petrópolis, transferido para dirigir um hospital no Rio, e aí a posição muda, salário melhora, você vai morar na Zona Sul, a tua vida começa a se organizar, e aí o casamento, essa questão da esposa tá junto com você, então vocês estão construindo juntos, não sei o quê, e aí em dado momento eu falei assim, cara, eu acho que eu não sei se eu gosto ainda para estar junto, só que a gente tinha um pacto, não sei se muito mais meu ou de ambos, mas eu tinha um pacto de lealdade, que era muito mais do que fidelidade. Aí, que legal, vocês combinaram o game. Lealdade, eu falei assim, um pacto de lealdade. Eu falava assim... Você trazia ainda aquela coisa da diferença de idade? Trazia um pouco da diferença de idade, mas eu trazia assim, mas isso para mim já estava superado, porque a gente foi crescendo junto. Ela chegou. A gente foi crescendo Ela passou dos 20 e acabou. E aí virou mãe, eu acho que a mulher amadurece, porque assim, a mulher por natureza já amadurece mais rápido do que o homem. Depois que vira mãe, mais ainda, não tenha dúvidas disso, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei naquela situação assim, será? E aí, eu acho que fica aquela coisa assim, cara, mas assim, tem a família, tá tudo estruturado, a gente se dá bem, pô, agora que a gente tem uma situação bacana, não sei o quê, pô, não tem porquê desfazer isso, eu vou desfazer isso porque para aproveitar a vida com o dinheiro que agora eu tenho, que eu não aproveitei porque eu não tinha, mas eu aproveitei na condição que eu tinha. Assim, deu isso não seria leal, são valores que você carrega. Entra a lealdade aí. Desconstruir um negócio bacana por conta de algo que eu quero experimentar só porque agora eu tenho condição para isso. Mas pausa. Eu vou colocar uma provocação aqui. Existem muitos casos que é exatamente neste momento, quando se atinge um certo sucesso profissional, onde tira a corda do pescoço, onde você começa a comer a carne, o filé mignon, e aí o casal se separa. Eu tenho uma dúvida. Se ele se separa porque eu atingi, ou eles atingiram, o casal atingiu esse nível de conforto ou sucesso financeiro, ou porque foi tão estressante que eles viraram parceiro minha dúvida. casal. O desgaste, né? Gente, existe um desgaste. E aí eu trago outra pimenta para essa conversa. Pode acontecer ao contrário também, né? Se o cara se ferra, a mulher vaza. E aí? Também. Tem isso. Nossa, maravilhoso, Rodrigo. E aí? Não é um desafio para ela. Não, mas é a opinião mais... Eu já vi muito casamento acabar porque o cara se ferrou. Sim, sem sombra de dúvida. É isso mesmo. Eu acho que os dois... O que ele falou aqui é uma coisa que para mim eu admiro muito, tá? Eu sempre cobrei isso, inclusive com uma namorada que eu tive recentemente, que não era nada fiel. Eu falava muito sobre lealdade. Eu falava, cara, eu não te devo fidelidade, a gente deve lealdade. Tamo junto. Eu tamo junto, tô com você, vamos fazer um negócio junto? Vamos. Tem que ser leal um com o outro. E acho que esse é um valor que tá faltando na sociedade. Mas isso não se negocia, né, Iguete? Não, mas eu brincava muito, sabe o quê? Que eu falava assim, coração é uma terra sem dono. Sim. Porque assim, você namorou, se apaixonou, foi, daqui a pouco, cara, o amor pode... É algo que tem que ser alimentado, mas às vezes, mesmo um lado alimentando mais do que o outro, pode ser que um dia ele não tenha aquela mesma chama, não seja na mesma intensidade. Que amor. E aí, assim, você, cara, não tem mais aquela atração, não tem mais aquele sentimento de querer ficar juntos. Aí entra a lealdade, que era o que eu falava assim. Cara, eu me lembro, assim, a gente tinha uma vida sexual super ativa, a gente estava sempre juntos e, cara, quase que diariamente,
você jura que nunca vai se separar de mim? Eu falei assim, eu não posso fazer um juramento, vai contra o que eu acredito. Se um dia eu deixar de te gostar, aí acaba. Porque eu não posso ficar com você sem gostar de você e procurar algo lá fora, porque eu estou sendo desleal para você. E é o que eu espero de você também. Então, assim, eu não vou te trair, mas eu também não vou ficar com você sem gostar de você. Então, enquanto eu te amar, eu estou dentro. Agora, se um dia eu deixar de te amar, eu vou estar fora. Então, a gente está falando do como fazer. Está falando do como fazer, que é a questão, né? Isso pode acontecer, essa mudança. Sim. E de novo, a gente fantasia que você falou em alimentar. Você tem que alimentar a todo momento e o alimentar também muda, né? Sim. O que traz o nome? Sim. Carinho antes, não alimenta agora. É aquela história, você vai evoluindo, você vai ficando mais velho. E às vezes é muito legal, porque assim, o pouco te satisfaz mais do que o que era antes. Riguete, o que faz o homem morrer de fome? Nesse contexto. Cara, é uma pergunta difícil. Acho que é uma resposta muito... Cada um tem a sua, né? O que me faria morrer de fome é a falta... Saída estratégica pela esquerda. Cada um tem a sua questão. Você sabe o que te faz... Não, pra mim é a falta de lealdade, cara. Isso me brocha. Sim. Isso me brocha. Tá, A lealdade é base, né? Inegociável. Eu não tô falando da lealdade se traiu ou não, acho que isso é básico, isso é indiscutível. Eu tô falando da lealdade assim, porra, tamo junto. Isso é uma coisa que me brocha. Tá, eu vejo coisas acontecendo com casais, pessoas que eu conheço, e desculpem, meninas, mas eu não quero aqui fazer guerrinha do sexo, muito pelo contrário. Mas eu vejo muitas vezes, em muitos casos, isso partindo muito mais da ala feminina. E é antropológico, tá? A mulher, ela tem que edificar. O homem, ele sai da caverna, vai lá resolver todos os BOs e volta com comida para casa. Isso é antropológico, não é uma questão de cultura, o que quer que seja. Esse é o básico. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E aí o cara chega em casa com a caça, com tudo, e a mulher não valoriza. Isso para mim é falta de lealdade. Muito pior que traição. E tem muita gente, a gente inclusive vê uma série de conteúdos falando sobre esse tema hoje, né? Foi-se um pêndulo muito forte da divisão de tarefas, etc. E é lógico que a mulher tem até muito mais capacidade que o homem em muitas coisas. Em muitas coisas. Sem a menor dúvida, está provado cientificamente. Mas, assim, esse não reconhecimento, essa igualdade desvaloriza... Cara, não tem nada mais foda que você chegar em casa detonado com algum problema, a tua mulher te pegar e falar, amor, vai dar tudo certo. Você fala, vai. Muito foda. Nós vamos vencer. Nós vamos reverter. Agora, chegar em casa também e alguém falar, ferrou. Porque isso te acaba. O poder que uma mulher tem de levar a vida do homem pra cima ou pra baixo é surreal. Mas aí tem outra coisa que eu vou falar. Aí o homem se cala. Até a hora que ele ejeta, sai fora. Sim. Diferente, e aí eu vou voltar até pro... Né, o homem, ele só fala... Eu vou dar o crédito a Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, eu adoro esse livro. O homem, ele só fala quando ele acha que a pessoa pode solucionar o problema dele. Eu só vou compartilhar um problema com o Riguete ou com o André se eu acho que ele pode contribuir comigo. O homem só grita, né? Ele grita, enquanto ele tá assim, puta, agradece, porque o cara tá lutando por alguma coisa. Então, assim, já não, a mulher tem que falar. Então, é esse tema mesmo. Esgota, né? Esgota. Você vai acumulando, né? Você vai acumulando. Vou resolver sozinho, nessa coisa que você falou, né? Lógico, vou resolver. Aí chega uma hora que você pode explodir, né? E aí, assim, você tá querendo que esteja junto ali, te entenda, te acompanhe, vá junto com você. Cara, eu entendi isso na situação da minha origem. Falei, cara, só tem um jeito de eu melhorar de vida, é estudando. Eu fui estudei, trabalhei muito, estudei muito, e fui estudar de novo, fiz outra faculdade, fui correndo atrás. Chegou um momento que eu falei assim, cara, você tem que estudar, você tem que é maravilhoso o que você faz, cuidando dos meninos, cuidando de casa, cuidando... Pô, mas você precisa ter alguma coisa, e se não for estudar, criar alguma coisa, fazer alguma coisa. Repertório. Assim, amanhã eu não estou aqui, cara, já acaba, você vai viver, não sei o quê. E aí, vem junto, né? Que me tirava o tesão era isso. Puxava ela, você convidou ela a evoluir com você. Falou, vem junto. É isso. Essa era a parte que me tirava o tesão, de você falar assim, putz, tudo bem, antes era apertado, não dá para todo mundo estudar, não dá para não sei o quê, você faz escolhas, quem vai na frente.
Mas daqui a pouco você fala assim, pô, tem toda a condição. Ah, pô, mas eu vou entrar no... Falei, ó, a minha primeira faculdade, eu tinha idade de todo mundo, mas tinha um casal que tinha idade para os meus pais e eles estudavam comigo quando eu fiz direito. Quando eu fui fazer administração, eu era o tiozão da turma. E a molecada toda tinha 20 e poucos anos, eu já tinha 40. E assim, fazer, e vambora, vamos juntos, entendeu? Falei, não tem idade para estudar, não tem idade para isso. Não tem. Pô, lá na frente pode fazer falta. Hoje faz falta. Hoje, depois da separação, faz falta. É alguém que eu olho e falo assim, poxa, eu podia ter feito um caminho diferente para ter uma condição de vida social e etc. diferente. Tudo bem, os meninos moram comigo, estão comigo, eu que faço tudo. Mas, pô, você fala assim, eu vejo que os meninos têm um sentimento disso, poxa, eu queria que minha mãe tivesse uma condição melhor, que foi algo que ela não buscou, não quis, entendeu? Então, isso me tirava um pouco de tesão, essa coisa de não ir junto, não nos meus sonhos, assim, nos seus sonhos, o que você quer fazer, qual é o sonho que você tem, eu vou te apoiar nisso, entendeu? Nesse tempo todo de Melhor que Antes, conversando com muitas pessoas, o que eu percebo? Que durante uma relação, você continua tendo a necessidade de conquistar. Sim. E quando você... Ser conquistado também. E ser conquistado, claro, né? E quando você entra no modo mãe Crocs, com calça de moletom, o papi com camisa de time de futebol ou regata, sei lá, e por aí vai, né? Desastre abaixo. Não posso ter uma regata. Eu concordo. Regata não, cara, regata não. Você tem uma estirpe que merece. Não. Vamos valorizar. Acertei? Então, quando você se coloca nesse lugar, é claro que a gente não está falando de futilidade, mas é do ser humano, a gente vai olhar para onde interessa. Eu acho mais que isso. O que o Gal falou aqui também é uma coisa importante, a questão dos estudos. Não quer dizer que ela precisava fazer administração. A sugestão, né? Tá, mas um problema que eu sofri no meu casamento de novo, né? Eu era um cara quando casei e sou um cara diferente hoje. E eu sempre busquei muito conhecimento. Eu sou um cara muito ávido por conhecimento. Sou diferente de você, que percebe que você é um acadêmico, né? Eu não, eu sou aquele cara que quero fuçar, quero aprender e leio 4 livros diferentes por mês. Eu paro com um, volto pro outro. É meu jeito, tá? E aí eu saio de manhã, almoço com o CEO de empresa, à tarde eu tenho uma reunião com o CFO para discutir conta. Quer dizer, você vai... Nós somos uma esponja, É isso. né? E aí a tua esposa que virou mãe, e tá tudo certo, eu gosto disso, tá? Até quando teve a confusão lá do Thales, que ele falou, eu concordo com ele, não quero namorar com uma mulher CEO, não quero. Eu quero ter uma mulher que tem essa pegada de cuidar, né? Afinal, as pessoas têm preferências, né? A gente pode tá tudo expressar sobre as nossas preferências. E olha que eu sou filho de mãe que batalha. Minha mãe tem 72 anos e trabalha pra cacete até hoje. Massa. Tá? Mas eu tinha todo esse repertório, né? E minha esposa, cara, que era uma mulher culta, ela morou fora, fez ADM, não sei o que. Cara, mas em casa ela passava o dia inteiro cuidando de 3 filhos pequenos. Cuidar da família não é para você não está fazendo isso por você, não é uma realização. Não, e você pode cuidar da família e fazer um curso. Pode fazer isso. É isso que eu tô dizendo. Pode cuidar da família, que é uma atividade meio período. É um dos pilares. Isso não vai te realizar. É muito... Assim, cara, tinha motorista, tinha empregada, tinha faxineira, tinha todo mundo. E ficava o dia inteiro dentro de casa. Conversar isso, assim, conversar lá, uma amiga que vai, você fala assim, aí quando, você vai crescendo, você vai ascendendo profissionalmente, você vai participar de algum evento, o que você pensa? Cara, tem um baita de um evento, tem um negócio bacana, me convidaram como CEO da empresa. Vamos aproveitar esse momento. Aí aquele momento era um momento de sofrimento, porque eu não queria ir, como é que eu vou com aquelas pessoas, como que eu vou interagir com aquelas pessoas, porque aí é mulher de médico, mulher de não sei o quê. Não sei o que falar. E aí não sei o que falar. Mas é por isso que você precisa fazer alguma coisa, não para você trabalhar, mas para você abrir a sua cabeça, para você poder ter conhecimento e ter fluidez para conversar com essas pessoas. É nesse sentido. E aí ia se fechando cada vez mais, entendeu? Então, assim... Mas eu conduzia e tá bem, tá valendo, vamos embora, vamos juntos. Mas isso me frustrava. Eu, quando ia, cara, tinha que ter a esposa de algum amigo um pouco mais próximo para ser... Tinha que resguardar, né? De servir de muleta ali, naquele momento. Mas quando você falava de alguma coisa de família ou de alguma coisa que fosse, assim...
da natureza. Aí era outra realidade, era outra pessoa. Inspirada, A pessoa né? ali, porque ali está no meu ambiente, no meu mundo. Pô, mas tem o meu mundo também, que não era só corporativo, porque além do trabalho você tem amizade, você Rede social que rede social. muda, que evolui, Você que fica diferente. junto, pô. Porque senão tinha uma hora que você fala assim, pô, você tem esposa, mas quando você vai pro teu ambiente social e de trabalho e que essas coisas se misturam, parece ser um cara sozinho, porque pouco vai, sempre tem uma desculpa para não ir. Então, assim, isso era uma coisa que me incomodava um pouco, mas era falado. Mas eu também não escondi, eu sempre falei, entendeu? Cara, tem que ir, eu preciso que vá. Esse daqui tudo bem, é uma coisa mais profissional mesmo, mas ali é um evento, é uma coisa social e eu não vou desacompanhado. Muito Vê que é parecido. interessante, não, mas o que eu tô vendo aqui, Vocês têm uma história muito parecida. muito parecida. Vocês são Muito parecido. muito diferentes, mas com uma situação muito parecida. Engraçado, né? E agora que é muito interessante, o que eu tô chegando à conclusão aqui, né? Não importa o que você decida, falando da parte feminina ou masculina da pessoa, não importa o que você decida, mas vai expandir seus horizontes, vai ver coisas novas. Vai viver, Por exemplo, cacete. a Thaís, ela falou, eu fiquei na primeira infância dos meus filhos em casa, foram 4 anos. Tá bem, mas assim, e depois ela resolveu voltar pro mercado de trabalho. Mas assim, vai buscar algo diferente. Vai viver. Se você vai ficar para sempre cuidando dos filhos, tá Mas joia. olha, para vocês... Mas Tá vai tudo buscar algo certo. diferente. Tá Ou tudo você certo. vai empreender alguma coisa com uma amiga, com um amigo, ou alguma coisa, ou você vai estudar, como você mencionou, vai abrir. Então, assim, Mas vocês sabem o mundo que a gente encontra? Nessa época que eu falei, bom, agora meus filhos estão na escola, tá tudo bem controlado em casa e tal. E aí eu disse, vou voltar. Todo mundo falou pra mim, você é doida? Você não vai conseguir voltar, você tá defasada. Dentro de casa falaram, fora de casa. Então, esse também é o mundo que as mulheres encontram, né? Quando, nesse momento específico que a mas gente quem tá falou falando. isso? Homens ou mulheres? Ah, eu tive a maioria mulheres, a maioria esmagadora, a maioria Entendeu? esmagadora. Inclusive, assim, a amiga gerente de RH que sentou na minha frente e falou assim, é quase impossível você conseguir Você voltar. entendeu? E foi onde a gente se É conheceu. sensacional, Então, mas né? você pode voltar 2 passos atrás, não quer dizer que você tem que voltar fui. exatamente Eu onde fiz um estava downgrade. para frente. Fez um downgrade, uma volta, Eu cara. fiz, entendeu? e eu precisava desse downgrade, me atualizar dos processos. Eu tava a gente se conheceu lá quando eu voltei, era uma multinacional, eu precisava começar de um lugar mais controlado para eu aprender, né? E tá tudo certo, e para mim foi uma conquista, né, Do cacete. isso aí. Às vezes você dá 2 passos para trás para pegar impulso lá para frente. É isso. Eu, por exemplo, adoro. Ela tem 78 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente chega em casa, cara, fala, vamos parar de conversar porque a gente precisa dormir. Então, pô, isso é legal pra Isso cacete, é meu. animal, É legal. Isso é né? legal. Então, assim, e não importa o que você está fazendo. Você pode ser a rainha, a CEO, Exato. você pode ser a top do crochê. Exato. Exato. Mas, cara, se você vai ser a top do crochê, seja a top do crochê, meu. Saiba tudo sobre crochê. Exato. Sabe como faz a linha, como faz a agulha, como Fala, faz até que tudo. falei com o E fornecedor. faz uma blusa e fala, olha que tesão essa blusa que eu Eu falei por isso da Índia, que Entendeu? é animal, porque mudou toda a técnica, agora tá para escalar a produção. Você fala, Cara, nossa, Sensacional. o cara é expert em crochê, dane-se. É isso. Mas seja foda no crochê. Seja foda. Agora eu vou pegar no joelho, vamos rodar o assunto. Agora eu quero ver esses homens aqui falarem alto. E os filhos, hein? Quando vocês se separaram? Como é que foi? Como foi o golpe de ficar longe dos filhos? Aí eu quero que o... Fiquei. Pois é. Mas Aí a gente enfrenta. Mas o golpe você foi já saiu com esse modelo? O golpe foi diferente, porque assim, aconteceram coisas que não foram muito legais, e aí eu falei, não, cara, lembra aquele pacto de lealdade? Então a gente termina Foi aqui, pra casa do... termina aqui. Quer contar? Cara, Não. Tá bom. sabe aquela coisa assim, tem algo assim, você olha pra ferida, você fala, eu não preciso sentir a dor dela de novo, mas eu sei o que ela causou. Eu sei o que causou a ferida, entendeu? Eu tô perguntando isso, porque às vezes quando a gente tem pessoal assistindo, a gente se espelha. Não, mas é bacana, mas vamos lá. O pessoal se espelha muito. O que acontece? Morava no Rio, vim transferido para São Paulo, e aí acontece aquela coisa assim, eu trabalhava na Rede Santa Catarina, as irmãs, pô, onde você vai, você leva a família, não sei o quê, então isso é muito bacana, exatamente para ter essa coisa de ter o suporte. Pô, o hospital é um negócio pesado, você sai do hospital, cara, você tá lá no dia, vai para sua casa, para a família te acolher, para você sair daquele ambiente pesado e viver a família, então isso é muito bacana.
Então, o executivo ele era transferido, a família ia junto. Quando eu vim para São Paulo, os meninos não quiseram vir, tinha só os 2 mais velhos, não queriam vir. Meus amigos, a faculdade, minha namorada, o clube, a praia, não vou. Acabaram acomodando. Então, eles ficavam em São Paulo de segunda a sexta e sábado e domingo em casa. E tinha dias que eu ficava parte da semana no Rio também, porque a gente tinha unidades no Rio, porque eu vim para uma posição mais corporativa da minha primeira formação. Só que, cara, quando eu estava em casa, era sexo todo dia, era conversa todo dia, uma vida super normal. Quando eu não estava em casa, não sei, né? E aí, assim, acontecendo coisas que não foram bacanas, né? Não houve fidelidade, não houve lealdade. E aí, beleza, quando eu descobri, foi, acaba aqui, perfeito. Tinha uma coisa lá bacana, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém a vida inteira. Mas se isso não é legal, então não tá bacana, morre aqui. Sentamos com vamos combinar como que isso vai acontecer? Você fica com os meninos, eles ficam com você, eu vou morar perto, vou achar um flat aqui perto para estar sempre... Eu vivo para eles, vivia para ela e para eles, né? E depois eu vivo para eles. Assim, eu acho que deve ter alguma coisa de outra encarnação, porque eu sou espiritualista, então assim, tem alguma coisa que esses moleques, cara, que assim, é uma coisa muito forte, né? É amor incondicional de pai, né, cara? Vive para eles 100%. É amor incondicional. E aí, assim, eu peguei, cara, vou ficar pertinho, vocês, nada na vida de vocês muda. E aí, combinamos, beleza, o que a gente faz com bens, com essa coisa toda, até para uma garantia deles, etc e tal. E entra um pouco de lealdade, quando eu falei assim, cara, conversas esquisitas, entendeu? Então é melhor assim, preciso garantir essa molecada, porque se amanhã eu não tô mais aqui, esse moleque, cara, ela era muito pródiga, eu falei assim, essa porra toda, desculpa, vai sumir e vai ficar todo mundo lá na minha origem, lá atrás, entendeu? Dividir o prato de comida, eu precisava garantir isso. E aí combinamos, fomos na mesa de jantar, eu pedi a menina que trabalha comigo até hoje, foi lá para casa, o Fred tinha 2 anos, está comigo há 25. Falei, Luana, leva o Nicolas pro quarto, que é o mais novo. E aí começou, a gente combinou aqui, a gente vai separar, não sei o que, mas nada muda na vida de vocês, vocês ficam, coisa e tal. Aí o Fred, que é o mais velho, né, ia fazer 18, assim, se você sair dessa casa, eu vou com você. Eita! Aí eu olhei e falei assim... É demais. Aí ela virou e falou assim, de você eu já esperava, porque você sempre gostou mais do seu pai do que de mim. Eu falei, não é uma questão de gostar, é uma questão de quem vive pra gente, quem se doa pra gente. Nossa. Aí, achei estranho, porque você tá trabalhando muito, tá aquela coisa, quando tá em casa todo mundo junto, viaja, passeia, vai comer junto, não sei o quê. Mas o dia a dia era mãe com eles, né? Um do meio era muito grudado. Ele abaixou a cabeça e numa voz meio chorosa, eu tava com 15 para... Grudado com ela. Grudadíssimo, que ela falou assim, eu amo a minha mãe, mas se você for embora eu vou junto. Segurança. Nossa. E aí ela, essa eu não esperava. E ela falou, e o Nicolas, assim, não, aí não faz sentido, né? Sai todo mundo de casa, você fica no apartamento. Então é mais fácil, a gente aluga um apartamento, você vai morar em algum lugar perto, como que eu ia fazer, e fica todo mundo aqui. E aí é guarda compartilhada, essa coisa toda. Nada muda na vida de ninguém. Vai mudar, você vai morar num lugar, eu vou morar no outro. Eu ia mudar. Mas, cara, não tem por que eu mudar, levar a empregada, cachorro, os filhos e você ficar no apartamento sozinho. Então a gente muda essa estrutura e muda desse jeito, né? E aquilo me assustou. Ali sim, você fala assim, pô, o meu chão desapareceu. Porque eu falei assim, pô, uma mãezona sempre junto, não sei lá. Pô, os moleques resolvem ficar comigo. Eu até imaginei que fosse uma questão de segurança financeira. Mas, cara, eu sempre fiz tudo para eles, era tudo para eles. Então, assim, não ia faltar nada, eles tinham essa certeza, né? E aí eu fiquei muito abalado com aquilo. O Nicolas tinha 6, o Fred, o Arthur tinha 16 e o Fred estava para fazer 18. Tá, já pensavam. Já pensava. O pequenininho foi por inércia, mas... E aí eu falei assim, cara, putz, assim, meu tom desapareceu mesmo. Porque você sabe aquela coisa que você fala assim, cara... Tua expectativa era totalmente ao contrário. Era totalmente ao contrário. Mãezona, pô, tudo pra ele, isso aqui. Que é o padrão social, né? E aí o cara vira pra mim e falou assim, pai, porra, quando você tá aqui, você vai cozinhar, você vai fazer, você pediu o mundo, você vai virar de cabeça pra baixo, vai fazer, você pode estar fudido de cansado, você vai fazer as coisas pra ele. Porra, minha mãe é o dia inteiro no sofá com as amigas dela, não sei o quê. Se eu quiser comer alguma coisa, se eu quiser, porra, a empregada vai fazer. A empregada é o motorista, não sei o quê. Eu falei assim, caraca, meu. O Gal, sabe o que é? Os caras estão enxergando uma coisa que, assim, o teu tempo com eles era pouco, mas de qualidade. Entendeu? Ali foi a única frustração que eu tive do momento da separação, de tudo. Eu falei assim, cara,
Eu longe não percebi nada disso. Aí ali eu me cobrei, entendeu? Eu falei assim, puta, será que eu falei como pai? Porque assim, como marido eu devo ter falhado, embora achasse que não, achasse que for vida sexual ativa, tudo bem, pô, a gente, não separa, não me deixa, aquelas coisas, você fala, tá tudo normal. Mas aí você fala assim, pô, mas a relação com os filhos, quando o filho vira e fala isso pra você, cara, eu falei muito, porque assim, eu não devo ter sido o cara que ela esperava, tanto é que a gente tá separando. Pô, eu também não fui o pai, eu não consegui enxergar isso. Mas você sentiu que você falhou por quê? Porque você passou por cima dela, alguma coisa assim? Não, de não enxergar essa coisa de, sabe? Eu falei, cara, entendeu? Deles já estarem pedindo mais por você. Não tava enxergando. Eu não enxerguei que as crianças... Também não estavam legal. Entendi. Mas olha como o homem se culpa. Olha como o homem puxa pra ele mesmo. não existe culpa também, O cara né? passava a semana inteira fora, voltava fim de semana e se doava 100% para mulher e filhos. Uhum. Quando acontece isso, ele se culpa porque ele não teve visibilidade, não conseguiu enxergar além. Não dá para enxergar além. Não dá. Você acha que consegue. A gente tenta, porque a gente tenta ser super-homem. Você tá com um monte de BO. Tudo que eu falei. A gente tenta ser super-homem. E vai pra lá. É divisão, né? Né, meu? E desviar das ínfases. Não, você pega isso pra resolver, eu pego aquele outro pra resolver. Né? E entra na parceria, na lealdade. Isso, E parceria, assim, você não cara, faz sentido. Senão não faz sentido. E vamos nessa até hoje, entendeu? E eu continuei trabalhando em São Paulo por alguns anos, Foi. continuei até chegar a pandemia. Eles eram muito juntos, a menina trabalha lá em casa até hoje, assim, acolheu muito eles, né? E aí veio minha segunda frustração, porque a mãe se tornou muito ausente. Muito ausente, né? Então, assim, essa é uma coisa que eu cobro, porque eu falo assim, e no primeiro momento, o mais velho, pô, mais esperto, mais velho, entendeu alguma coisa, vem e fala assim, cara, tem coisas que é entre marido e mulher, entre homem e mulher, e essa relação se discute entre esses. A tua relação filho e mãe não está em jogo nessa conversa, e isso tem que ser super preservado. Mas ele ainda ficou 2 anos sem falar com a mãe. E eu insistia diuturnamente, cara, lá na frente você vai... E ele tem um caráter muito forte, é um cara muito justo. Cara, lá na frente isso vai te machucar. Ele falou assim, essa escolha que eu estou fazendo hoje pode me machucar lá na frente, mas eu não quero. E eu insistia, até um dia que na véspera do Natal eu falei assim, eu se fosse você, eu entrava ali, e mesmo que fosse para acabar com a noite de Natal de todo mundo, mas cara, trata isso que está te impedindo de ter a relação com a sua mãe que você tem que ter enquanto filho, enquanto mãe. Vai lá e resolve essa porra, cara, mesmo que seja para estragar a noite de Natal. Ali eles se entenderam, são super parceiros, são super amigos, super se entendem, todos eles, embora eu acho que ainda tem uma ausência de ver pouco os meninos, ela vê quando eles sobem, ela não sai de Petrópolis para vir para o Rio para ver. Então, assim, porque eu sempre fui muito grudado com a mãe, com meu pai, sou muito grudado com meus filhos. Então, assim, eu acho que essa relação ela é muito forte, é a mais sublime de todas elas. Então, eu sinto falta disso, deles estarem mais junto dela. Entendeu? Mas aí não é uma obrigação tua. Sim, mas você está fazendo o seu papel. Você virou e falou, vai lá, cara. Resolve. Mas o papel, inclusive, de criador, né? E não é nem só pai, não. É ensinar o cara a ser homem. Exato. Ponto. Filhão, vai dar merda isso aí, cara. Então você fez tua parte. Riguete. Parei com um amigo. E aí? E tu? Cara, foi difícil demais. Acho que assim, a questão do começo da conversa, a gente falou sobre quando que a separação ocorreu, né? Na verdade, a minha separação, ela ocorreu bem antes da separação. E eu tinha meus 2 filhos, ainda não tinha o terceiro, muito parecido com a tua história, E eu acabei tendo o terceiro filho e a separação veio depois, tá? Mas, dia que eu sentei para separar, foi assim, eu olhei para o meu negócio e no meu projeto, né? Qual a chance disso dar certo? Essa foi a pergunta que eu fiz. Qual a chance disso dar certo? Essa coisa da gente permitir o próximo filho, né? Não, e a gente vem tentando. E, de novo, não culpo ela, eu culpo a mim. Esquece culpo a mim. Eu fui imaturo, eu mudei, minha cabeça mudou, então, que fique claro, eu não quero causar esse tipo de pensamento. Mas eu olhei e falei, o que eu tenho aqui não vai dar certo, e eu só estou empurrando a barriga. Até que chegou um dia que foi o limite, outras pessoas sofriam por isso, que são nossos filhos. Eu falei, cara, chega. E essa conversa foi difícil, porque eu ainda fiquei em casa mais alguns meses.
Então a gente sentou com as crianças, tipo, ó, vai acontecer isso, os dois. O pequeno não tinha ainda consciência, mas os dois entraram em parafuso, começaram a chorar. O meu mais velho era muito apegado a mim. Quantos anos mesmo foram os dois velhos? Vai fazer 5 anos, o Gianluca tinha 9 e Valentina tinha 7. Igualzinho, mas Luca. Foi pesado para eles. Eu trabalho pra caramba, e tal, mas sou um pai presente. Eu gosto de ser pai. Isso é alguma coisa que eu me sinto abençoado Muito. e sorte dos meus filhos, porque eu gosto de ser pai, eu curto isso. Então, o tempo que eu passo com eles agora, que é infinitamente com maior qualidade do que o tempo que eu passava antes, né? Agora, Mas foi uma construção. foi muito punk o dia que eu saí de casa. Foi, porque Cara, acho que qualquer um, né? uma coisa, assim, eu antes de separar, eu cheguei a sair de uma briga, vai lá e mora fora um pouquinho, um flat e volta. Mas ficar 4 meses em casa, remoendo que no dia X, no deadline, você vai entrar no seu carro e ir para um outro lugar e se despedir dos seus filhos, da tua casa, de tudo aquilo que você tinha, isso é punk. Eu acredito. Isso é muito punk, assim. Então, tanto é que eu não contei para os meus pais, não contei para o meu pai, para minha mãe. Eu queria tanto parar com aquilo que eu não falei para mais ninguém, para que ninguém influenciasse a minha decisão. Então, Ainda tinha um tantinho de talvez uma pequena chance remota de reconciliação nessa época? não. Você, nesse momento que você rompeu mesmo, você falou, não, foi embora, tô indo pra vida nova. Exato. Mas esse tempo em casa é duro. Agora, eu tinha um conforto, eu tinha uma casa quente, um lar, e fui para um apartamento que era do tamanho da minha suíte e pô, é aquilo. Sem as pessoas. Sem as pessoas, sem o calor das pessoas, cara, é muito pesado. Não, gente, vou contar pra vocês que um apartamento maior talvez seja um pouco pior. Que eu fui pra um maior e quando eu tava sem as crianças, eu falei, caramba, o que aconteceu com o projeto? Pra mim, assim, não é o que eu falei até aquele dia no WhatsApp com vocês, não é nem o bem em si, é a situação, Exato. né? Aí eu entrei no meu carro, falei, puta que pariu, fudeu. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, é o seguinte, estou ligando para informar, aconteceu isso, e se não for para me apoiar, não fale comigo. Ótimo. E meu pai sempre foi um cara de panos quentes. Não, veja bem. Eu falei, não vou ligar pro meu pai porque eu vou brigar com ele, dependendo do que ele falar. Então, se ele tiver alguma coisa para me falar, ele que me ligue para me apoiar também. Eu não queria ter que discutir com ninguém, eu já tinha resolvido. E, porra, a hora que eu entrei em casa, que eu falei, caraca, isso aqui vai ser minha vida daqui pra frente. É pesado, mas também teve uma virada de chave do dia pra noite. Você fala, meu... Exato, é o que eu quero saber. E aí, dá uma vida daqui pra frente. O que é essa vida daqui O pra que aconteceu? Qual foi o momento que você começou? Paz. Até que tá legal. Paz. Paz. Silêncio. Eu não briguei com ninguém chegando em casa. É mesmo. Isso continua sendo sensacional. É. Paz. Ué, Bruno, você não briga? Não, quando você termina todo o conflito. Porque acaba. hoje você já tá... E você se adapta ao apartamento menor, Paz. não importa. Paz. Você chega quieto, Eu também. silêncio pra você pensar, Verdade, né? ficar Paz. calma. Paz. É bom. A paz no geral. Não é o ambiente que está. Paz. Não, essa paz Então, estar em paz, ela vai ser bom em qualquer lugar que você esteja. Paz. Se você morar numa mansão e não tiver paz, vai ser uma merda. Se você morar num barraco e não tiver paz, também vai ser uma merda. Agora, se tiver paz no barraco, vai ser melhor que morar na mansão sem Sim. paz. Sem paz. Então, assim, paz é uma coisa que até hoje como eu valorizo. E aí, a partir desse sentimento da paz, aí você foi... Como que foi a questão de desconectar com a vida pregressa e permitir um movimento novo, né? O que vocês fizeram de novo? Que eu tô curiosa para saber com que cabeça que vocês saem, né, dessa relação que é um casamento, que é uma relação enorme, né? O que você saiu para procurar depois? A minha no início não foi bacana, né? Foi sofrimento, foi depressão, foi complicado, porque assim, você saiu de casa, você vai sem nada, eu fiquei em casa com tudo, cara, eu trabalho em São Paulo, os moleques no Rio, tem pequeno, cara, o que vai ser? Eu fiquei um ano
complicado. Você fica maluco, né? E esse ano foi tão complicado, cara, que dinheiro saía pela mão. Foi no meio da pandemia, não? Foi antes da pandemia? Foi em 2016, nem antes. Sabe, tudo na sua mão, na sua cabeça, assim, perde sentido, as coisas vão acontecendo, você não tá... Você vai no automático. Você não cuida de dinheiro direito, você não cuida de nada direito, você fica um ano e pouco assim. Depois eu falei assim, não, cara, eu vou começar a abrir a cabeça e ver como é que as coisas vão se organizando. E fui organizando a vida, reorganizando a vida. Com os meninos sempre foi super tranquilo, né? Tinha muito cuidado no trato com as coisas, assim, com eles, né? Valorizando sempre a relação deles com a mãe. Nunca falei, nem jamais falaria qualquer coisa depreciativa dela. Às vezes o contrário acontece, fala assim, putz, sem necessidade nenhuma, mas aí é de cada um, né? E eles percebem, né? As crianças percebem. Você um dia o Arnoldo falou para a psicóloga, falou assim, meu pai nunca falou mal da minha mãe sempre fala mal dele. Ele falou assim, então, isso é dela, não é dele. Você tem sua ética é maravilhoso. Entendeu? Pronto. E aí, assim, mas assim, eu me armei muito, entendeu? Tá? Eu falei assim, cara, eu não quero nenhum relacionamento sério, porque eu não vou colocar nenhuma mulher dentro da minha casa. Pô, trabalhando em São Paulo, longe, moleque com 6 anos, cara, pega uma mulher aí que, porra, reprime, faz mal, não sei o quê, cara, esse outro não vai contar, ameaça, não sei o quê. Pô, eu vivi com 27 anos e meio entre namoro e casamento, porque a gente ia fazer 25 de casado quando a gente separou. Falei assim, pô, eu não a conhecia totalmente, pô, pela fala dos meninos, né, que eu achava lá, mãezona protetora, cuidando, e a fala deles naquele momento me surpreendeu. Imagina construir nesse momento. E aí eu queria construir, né? Saía, ficava, namorava, pai, causa e tal, mas não queria nada sério. E aí eu me acostumei com isso. Aí você fala assim, cara, tá bacana assim, então assim, pra que eu vou ter algo muito sério se tá legal assim? Tá legal. Aí foi o que eu fui vivendo, entendeu? Tentei uma vez, e aí a régua ficou desse tamanhozinho. Então, assim, antes você aceitava, ficar no sofá, conversando fiado, sem fazer nada, e você querendo crescer, não sei o quê. Depois eu não aguentava que questionasse alguma coisa, a cor da minha camisa. Então, assim, você fica num nível de não sei se é de intolerância, que você fala assim, cara, eu não estou mais afim de chegar... Você conhece a liberdade. Você conhece a liberdade. Isso é liberdade. Liberdade não, mas a pergunta é... todo mundo. Liberdade é você escolher a cor da tua camisa, meu. Isso é bom ou isso é ruim? Cara, eu tô vivendo uma Depende vida parecida e eu tenho alguns pensamentos aqui que são muito loucos, tá? Primeiro, na situação, essa tua depressão, tudo pra mim durou 20 dias. Eu tive a sorte de um amigo ir até em casa, era meio da pandemia, esse meu amigo conhecia. Faz muita diferença, você ter companhia. Ele me arrancou de casa. Na verdade, me arrancou da empresa. Ele falou assim, o que você tá fazendo? Tô trabalhando. Quer ir? Trabalha, meu. Sim. Ele falou, tô passando aí na empresa. Eu falei, fazer o quê? Nós vamos pra balada. Eu falei, é pandemia, meu. Ele, cala a boca. Nós vamos pra balada. Apareceu na empresa, eu saí com a roupa que eu tinha colocado às 7 da manhã e fui pra balada. E aí, cara, cheguei numa balada X lá, não sei o quê, e meio festa estranha com gente esquisita, mas 1 hora depois eu já tinha... Tava voando. Tava voando. Voltando pro manual, página 3. Vambora! E aí eu falei, caraca, tem vida. Tem vida. Né? Bom, isso durou 2 meses e meio. Isso o quê? Essa esbórnia, balada 3, 4 vezes por semana, esse meu amigo sai até hoje. Ele continua saindo de segunda a segunda. Ele tem fígado de aço. Mais velho que eu e ele sai e ele gosta. Nunca casou, Righetti? Não, ele foi casado um puta tempo, mas ele gosta da noite. Sim, ele é um cara que gosta. E ele não tá acabado, ele tá super jovem e tal. E ele me arrastou pra balada. Aí eu fiquei 2 meses e meio indo nessas baladas com eles, as baladas secretas, a gente estacionava o carro num estacionamento X, entrava numa van toda lacrada e deixava a gente nas portas do fundo de algum lugar que você não sabia qual era. Aí, quando é que isso parou? Num dia que eu acordei, numa sexta-feira, tomei banho, vou trabalhar, desço no estacionamento para pegar meu carro. Cadê meu carro? Eu perdi o carro. Deixou. Sim, eu deixei o carro. Balada. Aí eu falei, cara, é o que você falou, dinheiro escoa, tudo isso. Eu não tô aqui para isso. Eu já sou pai, eu tenho empresa, eu tenho um monte de problema para resolver, tenho um monte de funcionário, não sei o que. Não vou fazer isso. Preciso de uma namorada.
Aí eu mudei meu mindset. Eu odeio essa palavra, mas Empoderamento. foi uma mudança de mindset ali. Eu falei, eu preciso de uma namorada. Mas pra você ver como nossa mente ela é tão forte, mas tão forte, que 15 dias depois eu conheci a menina que ia namorar comigo. É o poder do subconsciente. É? Joseph Murphy, livro fantástico. Cara, Você pediu uma esposa, Bruno, quando você separou? Continua a história. pediu dor de cabeça. Enxaqueca. E aí? Pai da enxaqueca. Aí eu comecei a namorar, cara. Eu conheci uma menina que... muito bacana, tal, mas... fiquei 1 ano e 3 meses namorando ali. Cara, eu tinha acabado de separar, eu embarquei num namoro sério. Aí tive aquela coisa de não querer apresentar para os filhos, porque a separação era muito recente, não sei o quê. Até que um dia meus filhos vêm e me contam que a mamãe tá namorando. Eita. Falei, pô, eu tô segurando até agora aqui esses... Momento raiva no coração. Não, só fiquei puto, mas não com raiva. Muito não é raiva no coração, não. Tá tudo bem. Não, são coisas muito Eu falei, diferentes. pô, direto. E aí eu acabei pondo na roda assim e foi uma cagada. O que você falou, cara, você tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber onde você tá pisando. Então eu namorei com uma menina que, como namorada, ela foi espetacular, não tem um A, ela me incluiu na família dela, foi muito legal. Mas ela tinha uma coisa inegociável, ela não ia com a cara dos meus filhos. E acabou. Ei, Tem conversa. Não tem. não, Ok. acaba ali. Né? Beijo, Eu tchau. ainda tentei consertar o projeto, né? Porra, não, vamos lá, vamos consertar isso aqui. Mas os últimos 6 meses de namoro foi comigo tentando consertar uma situação que não fazia o menor sentido eu tentar. Eu fui idiota, eu me culpo por isso, de tentar consertar Insistir, né? isso. Porque não deveria ter negociado essa Por que você sempre fala que você todo momento fala que você se culpa? É verdade. Me conta, foi uma decisão minha. O tema lá do divórcio, o tema agora do namoro. Por que você se culpa? Puta, cara, eu não gosto de terceirizar a culpa, então às vezes eu faço isso até sem ser o culpado. Eu prefiro olhar pra mim e falar, bom, eu errei, mas eu errei. Por que você errou se ela não Foi uma queria escolha conhecer minha. seus filhos? Então, se ela não queria conhecer... Não, ela conheceu, ela queria conhecer. Mas, sabe quando eu tive o primeiro atrito, eu já devia ter saído lá. Eu errei. Mas não dá, bicho. Você tá romantizando ali. É que hoje minha cabeça trabalha de outro jeito, cara. É que engenheiro de obra pronta é fácil. A gente falar o que é a solução porque já aconteceu tá fácil. É uma situação inédita, né? Mas aí que tá. Você precisa de um processo para entender. Eu falava, cara, eu tô aprendendo tudo isso aqui é novo pra mim. Isso aqui é novo. Meu pai veio me dar conselho numa época assim, pós-separação. Eu falei, pai, quando você se separou na vida? Exato. Nenhuma. Eu falei, então fica na tua, cara. Você não tem que falar. Exato. Aliás, isso é importantíssimo, olhando pra câmera. É verdade. Tem um monte de gente que vira e dá conselho pra gente sem ter se separado. Sobre algo. Mas o que a gente entende? As pessoas, como amigo, como carinho, elas querem resguardar a gente, ajudar, proteger. Nessa época, Não acho não, cara. Acho que isso é coisa de brasileiro. eu Porque lá na Alemanha ninguém fica dando palpite na vida dos outros. Mas ninguém conversa com ninguém. Cultural, mas Aqui é cultural, o latino é assim. Então eu tenho. não é assim, ó. Tem o nosso, primeiro a gente fala sobre isso, o nosso relacionamento a gente se conheceu e acelerou muito rápido. Por quê? Porque teve muitos combinados antes. Combinou o game, cara. Você aprendeu. A gente combinou, a gente aprendeu na porrada, na dor. Uhum. Então assim, só que por outro lado, tinha um monte de gente que eu amo até hoje, são meus amigos e irmãos de coração, que falam assim, para aí, cuidado, não, hoje. Tá rápido, tá? Eu falo, irmão, eu já passei dos 40. Você quer que eu namore quantos anos? Então, assim, é diferente, né? E aquela coisa, né? A pessoa fala pra você, você tá indo muito rápido, você já vai se envolver com alguém. E essa pessoa volta lá pra família dele, né? Ou dela, tem lá a convivência, faz o que ele quiser e você vai ficar de castigo, vai ficar sozinho, né? Vai, enfim, faz... Malha que nem o louco, né? Como eu malhar? É bom, mas então. Nossa, é ótimo. Brincando. É ótimo. Você acorda assim, 5 da manhã, assim, ó, pá. O Boa. que eu vou fazer? Vou correr. Vou malhar, cara. Eu malho às vezes 6 da manhã e malho 6 da tarde, cara. Vou correr. Energia? É sensacional. Agora, você falou de dar o toque e tal. Uma coisa que eu percebi que eu me tornei é o chato do rolê. Por quê? Pô, Iguete, você é ranzinza, você é chato. Falando, nunca já vivi tudo isso. Então eu vejo alguns amigos dando um passo meio errado. Falo, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Não sei o que eu falei, velho, você tá no modo dopaminérgico. Sim. Vai acontecer isso, isso, isso.
Porra, meu, você fica gorando. Não tô gorando nada, daqui a pouco a gente conversa. Eu tenho essa sensação, só não falo. Falei, cara, Agora, a pessoa não quer ouvir. É o Riguete Dinar. não é, eu só tô calculando. Agora, antes da gente entrar para a reta final, deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui. Posso, Bruno? Pode. Obrigada. O que vocês imaginam para o futuro? Hoje, você está namorando? Não. Não. Você também não? Não. O que vocês imaginam? Os meninos, as crianças que já não são crianças estão crescendo, os seus então estão bem grandes já, né? Um já tem até carta, já dirige, já tá tudo bem. Pois é, coisa boa. Luiz tem cá. 2. Pô, acabou a o outro tirou até porte de água. E aí tem mudou a brevet. rota, né? Os moleques falaram assim, você não vai reconstruir sua vida? Eu falei, minha vida não está destruída. Exato. Não tem sou nada a sobrevivente ver. de guerra. Só que aquilo que fala assim, hoje eu tô super bem do jeito que eu tô. Mas, por exemplo, há 2 anos atrás, eu achei que ia rolar de novo, que ia ser sério, que ia dar certo. Eu um pouco exigente, aí você começa a ver algumas coisas que pode... Não é que pode, mas você se arma muito. Você fica aquela, putz, será que vai acontecer alguma coisa aqueles comportamentos que eu não gostava, não sei o quê. Você começa... cara, é quase que impossível você não fazer comparações. A gente faz comparação dentro. Você compara tudo, você compara amigo, você compara... Mas é exigência ou porque você tem sei. bagagem, consegue ver lá na frente, né? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Gato de verdade. escaldado tem Ah, medo de água de água fria. fria, tem um monte de coisa. Então, assim, hoje ainda tá legal, mas é o que eu falo, cara. Pode ser que eu cruze aqui a porta, saia ali na frente, eu vou falar, pô, gostei, vai dar certo, vamos embora, não sei o quê. Não sei, entendeu? Acho que, assim, você tá aberto para que aconteça, mas você não tá... No meu caso, estou aberto para que aconteça, mas também não estou em busca. Eu estou resolvido, estou feliz do jeito que eu estou também, entendeu? Com paz, com tranquilidade, saio, namoro. Pô, tem uma amiga... Tinha uma amiga quando eu era casado, ela também, e a gente trabalhou junto, não sei o quê, papapá. Aí eu separei, ela separou, aí veio a pandemia, aí a gente se encontrou. Ah, não, vamos sair. Dá uma colorida nessa Aí- amizade. Saímos, jantamos, aí no final ela falou assim, a gente tem 3 opções, eu te dou uma carona até em casa, a gente para no meio do caminho, você vai pro flat que eu moro. Nossa, eu não esperava isso, mas eu não esperava outra coisa diferente disso. Sensacional. O cara é bom, ele tem estilo. Ela virou pra mim, É legal. Resolver a tua vida. Carioca que é foda. Não, é por isso que ele tá no comercial. ela virou pra mim e falou assim, você escolhe, então vou parar no meio do caminho que eu acho que é mais fácil, porque seu filho tá em casa, ela tem um filho só, se teu filho tá em casa, você vai pro meu flat, depois eu vou ter que te levar de volta, ou você vai ter que dormir em casa. Eu vou usar isso um dia. Cara, e a gente foi Anota. pra Vai você. ficar aquele meme. Anota. E a gente foi encontrando, e aí eu vinha para São Paulo, a gente encontrava, eu vinha para São Paulo, um dia ela manda uma mensagem, ai, tá tão legal, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. É bom pra gente, do jeito que tá, falando assim, não, cara, não tem nada. Ela tava certo até você fazer. Isso é o certo, assim, se você quiser tomar café, a gente vai, se quiser almoçar, a gente vai, se quiser jantar, a gente vai, se quiser ir beber, ir para uma balada, a gente vai, se quiser transar, a gente vai, se quiser fazer tudo ou parte ou uma coisa só por dia, cada vez que for para São Paulo, não tem problema. Agora, assim, a única coisa que não vai rolar é um namoro Mas sério. dentro das coisas que ela queria fazer... não? Então, Eu não quero. pois é. Ah, então beleza, Você pô. combinou o game. Ó que legal. Mas você foi claro. Foi. E ela topou? Topou, de vez em quando a gente encontra. Quando eu venho para São Paulo. bem. Mas assim, é o combinado. Mas você sabe, você ainda tem aquela coisa assim, que alimenta aquela chance. Não, Não. dia eu acho que ele Isso. vai mudar de ideia. Não me desculpar, mas Pode tá ser, certo. A pode mulher, ser. ela sempre... E ela Pode vai ser. desculpar lá na frente. Pode ser que eu mude de ideia, mas Sempre assim, vai alimentar essa história e vai desculpar. você vai mudar de ideia? Pode ser. Por mais bacana que você seja, transparente, ela vai alimentar e ela vai ter. Ah, não. Mas, Eu consigo. não, E você pegar um cara que tá calejado assim, tipo, acho que a gente tá flat aqui nisso, é muito bem resolvido. então, Eu não mas, esperava mas a- essa sinergia. então, mas peraí. Nem eu. E eu nem conheci ninguém. Não conhecia. Rodrigo Nunca nos Righetti. vimos, cara. Rodrigo, aqui, ó, por favor. Rodrigo Righetti e André Gal. Mas então, conhecendo o comportamento padrão feminino, onde ela vai continuar naquela relação ali de amizade colorida, mas com a esperança de converter no relacionamento que muitas mulheres, ou a maioria delas, quando tá tendo um sentimento, precisa.
é justo da parte de vocês continuar alimentando essa relação? Não, aí, mas assim, da minha parte é justa, porque eu falo assim, não Mas a quero... mulher se ilude. Não, se eu... Mas ela decidiu. Então, Ele fala, aí eu vou deixar a coisa clara. Eu acho que... Sexo Mas frágil. assim, vamos lá. Não é sexo Não é frágil, defesa não é defesa não, mas é isso. total transparência, como sempre Vai, sou. gente. O que eu tô dizendo é o seguinte, vamos lá. Eu acho que se ilude, não, eu acho assim, se ilude se eu desse esperança para. O que eu falo sempre é o seguinte, eu não quero namorar, eu não quero nada sério. Agora assim, se quiser me chamar só para tomar um café ou para conversar no WhatsApp, tá valendo. Agora se quiser assim, me encontrar da hora que eu chegar até o dia seguinte, também tá valendo. Só que assim, não vou namorar. Tô em São Paulo. Você vem para São Paulo? Eu vou. A gente vai encontrar? Não. Não, hoje eu tô aqui com vocês, amanhã eu tenho um jantar com amigos, depois na quinta-feira tem um aniversário de um outro amigo meu, e não vou encontrar. Eu não quero ter que, eu não quero ter que dar satisfação, dividir coisas nesse momento, que às vezes você divide quando tá casado, mas eu não quero. Mas eu tenho Então, assim, dúvida, mas não é porque não bateu ainda a tal da paixão. Então, mas é isso que eu digo, pode ser que daqui a pouco eu me apaixone por ela, ou por outra mulher. Ela não acredita. não. Então, peraí, vamos lá. Porque Mas assim, não tem carta. Vacinado. Ó, não tem carta na manga, não tem carta na manga, vacinadíssimo. e não tem mentira, 100% na mesa. eu vou discordar. Ele 100% na mesa, ele tá vacinado contra dopamina, paixonite. Eu, por exemplo, sou um apaixonado inveterado. Eu já fui também. Eu sou ariano, descendente de Eu também sou ariano, brother. Eu também sou ariano. Não, Iguete, você tá mentindo, cara. Não tem jeito. Programação Paixão te move. É programação cerebral. Posso falar uma coisa? Não. Ó, Você tá tomando um Rivotril, não é saber possível. fazer com... Não, eu não tô tomando. Isso é legal pra cacete. Porque, eu acho que eu nunca tive tão bem como eu estou hoje. Conquista, né? E eu olho que é o seguinte. A minha vida, ela tem 3 pilares, os quais me sustentam e eu os sustento também. Então, a gente se sustenta em conjunto. Meu trabalho, meus filhos e meus pais. Nossa, mas seu trabalho vem dos seus filhos? Lógico, porque Lógico. sem eles e meu trabalho a coisa não acontece aqui, tá? E eles também são as pessoas que me apoiam e que estavam do meu lado nos piores momentos que eu passei, Lindo, né? tá? E acabou. Então eu já tenho a minha família. Claro, Eu já claro. tenho. Eu, obrigado ou não, eu cuido dos meus filhos. Não, com mas a deles. pergunta é sobre o Agora, sentimento. Então, A pimenta. Deixa eu ter... puta, vocês assistiram Advogado do Diabo? Já. Tem um momento que o Ken Reeves pergunta pro Al Pacino, what about love? Ele fala, relaxa, isso aí você resolve com muito chocolate. Eu fiquei assim. E isso é muito legal. É isso que eu não estou... Olha que amargo. curioso. Porque às Só vezes adorando a saber. pessoa fala assim, você tá amargo. Não, cara. Tá consciente. Você tá com medo, você tá armado, você E tá aí- evitando. Não. Não, eu acho que a dose de confiança de vocês está enorme. Vou dizer uma coisa, o que me fez chegar até aqui é minha história passada, tudo bem? Mas quando eu saio à noite e vejo o que eu vejo na noitada, mas eu não vou casar com uma dessas mulheres que eu conheço na noite, mas nunca, nunca. Qual a única chance de eu achar alguém que se encaixaria a alguns dos meus, vamos dizer, que se encaixaria aos meus valores? Talvez alguém bem mais nova, tá? Que é uma pessoa que está formando, que não Ai, gente. saiu para a vida, não foi contaminada pelo que a gente vê hoje. Acho que todo mundo aqui concorda que tem coisas acontecendo por aí que a gente fala, porra, né? E aí, cara, eu vejo uma pessoa mais jovem, eu vou falar, cara, vou começar tudo de novo, também não faz sentido para minha vida. Você entendeu? Então eu não consigo olhar, eu não consigo sair na noite, ir nas baladinhas que eu vou com alguns amigos e tal, e achar a mulher que eu admiro. Então, mas olha só, interessante esse seu ponto de vista, porque eu, por outro lado, também, quando saí do relacionamento, não tinha nada em vista. Uhum. Mas eu sou um cara que gosta de compartilhar momentos Sim. com uma pessoa junto a mim. Não saí correndo atrás da Thaís, mas aconteceu. E quando aconteceu, eu preferi uma pessoa que já tivesse passado pelo que eu passei, Sim. porque ela entendeu, e a gente conversou muito isso, quais são as expectativas. Antes, era uma vontade que eu tinha lá atrás, no primeiro relacionamento. Agora não. Agora eu coloco e falo assim, ó, olha o seguinte,
eu quero isso, 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 eu gosto disso, 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 eu não gosto disso, disso, disso. Então, rolou esse alinhamento entre nós antes de dar o passo. Então, assim, eu gosto da instituição. Exato, acho que é sobre isso. Fora a instituição. Eu não me vejo, eu gosto assim, a gente faz viagens, a gente passa fim de semana junto, a gente compartilha coisas no fim do dia. Então, assim, eu vejo com olhos muito mais esperançosos do que pessimistas. Agora, Sei lá, Mas eu posso falar agora com você, eu não sou contra a instituição, muito pelo contrário. Só para você ter uma ideia, recentemente eu fui no casamento do meu afilhado. Pô, achei maravilhoso, achei lindo, cara, uma cerimônia super emocionante. Sábado agora eu fui no casamento da minha gerente financeira. pra você. E assim, o cara fez, sabe assim, você fala assim, cara, talvez se não foi a mais, foi uma das cerimônias mais bonitas que eu já vi do cara falando da construção do casamento, que foi um troço Eu maravilhoso. choro em casamento. Um ambiente cara. maravilhoso, cara. Eu choro. O casamento foi em Niterói, no forte lá de Niterói. Nossa, Cara, que- de fundo tava o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Dois Bem, pontos né, turísticos. amigo? Cara, o negócio, foi uma cerimônia linda, uma festa maravilhosa. E assim, eu torço para que eles passem a vida inteira. Não. Ele já foi casado, separou, ela não foi casada. Assim, achei super legal. E é aquilo que eu te falo, posso cruzar a porta e vou encontrar a pessoa com quem eu vou viver minha vida toda, o resto da minha vida, algum tempo, não sei o quê. Hoje, eu não busco porque não busco, entendeu? Mas assim, sou totalmente a favor, quero que meus filhos casem, quero que meus filhos sejam felizes, quero que Legal. eles vivam enquanto fizer sentido para ele e para eles e para minhas noras, que ele viu. E se fizer sentido a vida inteira, tá valendo. Minha mãe e meu pai morreu, meu pai morreu com 85 anos, minha mãe com 92, viveram juntos a vida inteira. Então assim, eu olhava para ele e ficava, cara, é isso que eu quero. Só que assim, não rolou, não foi. E eu não uso isso para dizer, eu estou me protegendo porque eu não quero. Não é isso. Mas tem um pouco disso que você também falou, que você fala assim, cara, você vai olhando e fala, pô, não sei se vai rolar de novo por conta de tudo que você vai vendo. Mas, cara, eu achei que ia rolar. Uma mulher que tinha passado pela mesma situação que eu, separou com 2 filhos, não sei o que lá, madura igual a mim, não sei o que lá, ficou. Cara, ficamos 3 meses juntos. Chega uma hora que aí rola um ciúme, rola algumas coisas, aí rola aquela coisa assim, pô, o meu mais novo ainda muito novo, a ausência da mãe muito forte. Ano passado ele viu a mãe 5 vezes durante 365 dias. É péssimo. E aí, assim, eu naquela coisa assim, pô, cara... E aí entra uma coisa que eu falo assim, putz, cara, a mãe tá longe, tá em Petrópolis, são 80 quilômetros, desce, pega e leva a hora que quiser, mas aí é a escolha, né? Aí eu viro e falo assim, putz, agora vou estar eu ausente, e aí eu quero aquela coisa, não, se vier junto comigo e ele estiver fazendo parte, se ele estiver inserido, para mim tá valendo. Só que os filhos dela são mais velhos. Aí, quando eu entendi que talvez não coubesse um moleque que vai dar encheção de saco, que vai dar trabalho com 12 para 13 anos de idade, que vai encher o saco, que tá na aborrecência, não sei o que lá, falei, cara... Não é mais eu sobre não vou, eu não vou. Sobre paixão. Eu falei assim, idade. eu falei assim, eu não vou me furtar do meu filho para que esse relacionamento dê certo. Isso é bonito, inclusive. Aí eu falei, não vou, porque a minha prioridade é ele. E aí eu falo, então o que eu te falo, 27, 25, 15, daqui a pouco ele está com 18, quem vai ficar sozinho sou eu, meu irmão, vai voar todo mundo por aí afora, e aí talvez eu remodele o meu modelo mental e vou dizer, cara, acho que agora dá para pensar de maneira diferente, ou não. Ou vou ficar o tiozão da lancha solto aí, querendo namorar todo cinema. Tá tudo certo. Tudo bem. Bem resolvido. Só, eu sei que já tem que acabar, mas só vou colocar uma situaçãozinha aqui para você ver como que talvez acho que a gente tem muita afinidade, muita coisa em comum no pensamento, mas talvez o que você vive e o que eu vivo socialmente seja um pouco diferente. Eu tô lá, uma baladinha X, não sei o quê, conheço uma menina, troco o Instagram com a menina, conheço ela, e a configuração, ela mãe solteira, né, uma criança, tal, eu também pai solteiro, pô, que legal, vamos conhecer, bacana, pode fazer sentido, blá, blá, blá. Tô indo com o pessoal pra praia, vai as crianças, não sei o quê, todo mundo junto. E vamos. Porra, legal, né, menina linda, educada, tal, não sei o quê. Mas tô lá,
E tudo bem, deixa as coisas andarem no seu tempo, não tô desesperado, não quero agarrar ninguém e tal. À noite a gente resolve ir pra um lugarzinho lá na praia. Cara, eu chego lá, a mulher fica com outro cara. Oi? Oi? Assim, com todo respeito a todo mundo, é sua. Não é foda, meu. Você Desculpa, irmão. Cara, e assim, desculpa. Eu não tô aqui querendo me achar, o cara fodão. Você levou ela pra viajar com você. O cara que ela ficou era de uma equipe assim muito ruim, muito. Não, ela tá desclassificada. Totalmente. E aí, cara, depois disso ela ainda vai e fica com um amigo meu. E depois fica com outro. Então, assim, cara. Fiquei sem manobra de defesa, gente. Larga na beira da estrada, irmão. Então, assim, eu tô simplesmente. Pra toda mulher assim? Não. Mas que negócio. Só que assim, Na verdade, mas vocês acham que ele errou? Lógico que eu errei, mas tô vendo que tá todo mundo errando, cara, porque eu vejo uma atrás da outra. Ó, você tá no lugar errado, liga pra mim e te dá uns toques. Tá, Eita. cara? Depois a gente pode conversar nos bastidores. Tá, mas nós vamos, com certeza. Então É o seguinte, mulher elas estão há mais de uma hora e meia conversando, sensacional. Mas antes de terminar, eu gosto de fazer aquele bate-bola rápido, né? Ping-pong, rodada de fogo. Calma, pessoa, tira a mão do celular. Eu quero espiar. Né? Eu não vi, gente. Aí. Não viu, não tem que ver. Ah, então tá bom. Então, assim, não é pra dissertar, é na lata, Papo. tá bom? Maria Gabriela. Então, rapidamente, eu vou começar, vou apontar pra pessoas, vocês respondem e posso apontar pra um pra outro. Fechou? fechou. Qual a maior roubada que você já entrou com uma mulher depois do divórcio? Eu? Puta merda. Posso falar o nome? Telefone e RG. Tem 70 mil Marias. O nome começa com quase isso, é com M. Maior roubada da minha vida. Loucura, loucura. Uma narcisista louca. Ela tinha 8 gatos. Desculpa, vocês da Associação Protetora das Donas de Gatos. 8 gatos é red flag, cara. Pula fora. Eu tenho alergia, eu tenho asma. Opa, não. 8 gatos. Não existe alguém normal que tenha 8 gatos. É meio estranho. Cara, como é uma amiga muito amiga, que olhava pra você e te idealizava assim, o pai que foi, o marido que foi, puta, ela jogou isso fora, não sei o que lá, eu vou ficar com ele. Não quero ficar com ninguém nesse momento. E aí agora tem aquela coisa, não, a amizade continua, mas existe a esperança de que em algum momento vai rolar, não vai. Ou acho que não vai. Você já ficou com alguém pra não se sentir sozinho? Nossa, muito. Pra não se sentir sozinho. Você, eu sei que você falou tudo, você? Muito, Muito, sim. muito. E foi isso que me levou pra roubada que eu caí. É importante, é um recado importante pra todo mundo. Cara, homens, parem de comer todo mundo. Você não vai ser menos porque você não come todo mundo. Exatamente isso. Falando em comer todo mundo, você escolhe bonita, gostosa ou inteligente? Ô, Rica. Depende do contexto. Aí você vai achar que eu tô fugindo, mas não. Depende do ambiente de quem seja. Porque às vezes você vai pegar uma que não é nem bonita e nem gostosa, mas é muito inteligente. E aí, naquele momento, é isso que você quer. Tá ali. Às vezes você fala assim, eu quero nem saber se ela tem um neurônio só, mas é gostosa, eu vou pegar. Depende do momento. O homem é prático, né? Focado, é isso. Vem cá, a inteligência é algo afrodisíaco. É isso que E se for bonito, é melhor ainda. Inteligência afrodisíaca, eu concordo com você. Inteligência é afrodisíaca. Quando você senta num bar, um restaurante, aí começa a trocar e começa a fazer piada, referência. Mas aí é o contexto, pô, aí tem que ser. Aí você, cara, existe um momento que você precisa escolher entre o colágeno e a referência. Lógico. Não, inteligência é foda. Também acho. Fala a frase de novo. Inteligência é foda. Não. Você falou é o maior afrodisíaco? Inteligência é o maior afrodisíaco. Mas se for bonita, é melhor ainda. No final não tem... Qual foi o maior mico tentando voltar pro jogo depois do divórcio? Não, sabe o que eu acho? Esses homens, eles fazem tudo muito bem planejado. Não é possível. Não. Eu posso colocar 10 micos aqui, gente. Foda aqui. Como não? Aplicativo, né? É patético. Puta que pariu. Sério? Esse não tem nem Instagram.
Não, eu tenho uma... Deixa eu falar. Eu entrei no aplicativo, eu pus fotos minhas no aplicativo, eu tirei fotos, eu fiz pose pra foto, pra ir pra aquela merda ali. É patético, é de dar vergonha alheia ficar no aplicativo. Bem, nós nos conhecemos no aplicativo. Vai. Prazer! Porra, não. Tem um amigaço meu que vai casar, nós tivemos sobre aplicativo. Não, cara, eu não consigo, eu sair daquilo, porque as pessoas estão te vendo como se fosse um catálogo. Sim, mas Parabéns pra vocês deram sorte. Sim. Pode ser, Você deu mais que ele. Com certeza. Beleza. Sei lá, cara, acho que eu tô tão fechado pra essa coisa de tentar voltar pro jogo, eu tô só numa coisa mais solta, que aí, assim, não tem. Se tem em mim, eu passei por ele batido Agora, como se fosse na adolescência. Também faz sentido. Hã? Sempre percebi. Pra mim, old is cool. Old school. Sim, Eu sou a moda antiga. sim. A gente também. Pessoal, muito obrigado. Obrigado eu. Prazer inenarrável estar aqui com Foi legal. vocês. Foi bacana. Eu tô se segurando. Tá parceirão. Muito legal. Gente, mas é verdade, hein? Muito legal. Liga que deu, sem combinar. E achei que as histórias, incluindo Bruno, realmente elas se conversam. Que coisa. Depois fala que mulher é tudo igual a homem também. Não. Olha, mas realmente eu quero agradecer a vocês a disponibilidade e generosidade de falar abertamente. Eu mesma, vocês me colocaram para pensar em vários aspectos, tanto naquela época de separada, agora tendo casado novamente. E acho que a maturidade, ela traz isso, né? Eu já gritei muito, eu já quis fazer muitas coisas do meu próprio jeito, a fórceps. E hoje, como todas as relações na vida, né? Tem que ser leve. Tem que ser leve, tem que ser estratégico, tem que ter paz, não pode pesar a mão. Claro que tem dia que o negócio pega. A gente hoje equilibra 1 milhão de pratinhos e tem dia que realmente uma coisinha faz transbordar. Mas quanto mais eu me aprofundo nesse tema, eu acho que o segredo para você entrar nesse portal aí, depois da separação, e chegar por uma vida onde você vai ter condição de se apaixonar e ser muito feliz, como nós 4 aqui, a gente percebe que todos, né, estamos nessa situação. E quando a gente chega nesse portal que é a separação, né, e a gente chega ali achando que realmente não tem mais uma vida feliz pela frente, tem sim, você consegue, respira. E assim, a mensagem principal que eu dou, que outras pessoas também já vieram aqui nessas conversas, se você puder desfazer esse seu passado da melhor forma possível, uma boa conversa, com transparência, tudo pode acabar, né? Um casamento já deu certo, foram 20 e tantos anos, foram 13 anos, enfim. Mas a forma de fazer, a forma como você sai dessa vida pregressa, isso também vai impactar diretamente a tua nova vida, não é, Bruno? Perfeito. Gente, queria agradecer demais a vocês. André Gal, Rodrigo Righetti. Te agradeço. Baita papo para a gente terminar a nossa primeira temporada do podcast Melhor Que Antes. Continua com a gente no canal @melhorqueantesoficial lá no Instagram ou no TikTok, no YouTube Melhor Que Antes Oficial. Muito obrigado e até a próxima. Agradecer também a equipe Mood, né, que esteve com a gente aqui o tempo todo nesses 10 Time episódios. Mood fantástico, aqui com a gente direto. Muito obrigado, Mood Studios. Pode entrar lá, os caras são sensacionais. E vamos para a próxima. Grande abraço. Um beijo, muito obrigada. E a gente continua todos os dias no Instagram, dividindo esse tipo de conteúdo sobre separação, trazendo vários tipos de histórias, porque realmente você não tem um único jeito de viver essa experiência melhor que antes.